Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao 12 em Campo desta quinta-feira, 13 de abril. Falando aqui sobre a derrota do Corinthians ontem para o Remo, 2-0. Primeira partida do Corinthians na Copa do Brasil deste ano. E uma partida para esquecer ou para lembrar, né? Acho que tem os dois sentidos aí. Bom, para esquecer pela atuação, que não teve, e para lembrar dos erros que cometeu. Eu acho que são dois pontos muito distintos, mas que acabam se cruzando aí. O Corinthians mostrou um futebol que não se compara a nenhuma atuação feita este ano, nem na eliminação contra o Ituano, nem na eliminação contra o Ituano. O Corinthians fez o pior jogo da temporada, indiscutivelmente. Um time pesado, um time lento, um time que não produziu absolutamente nada, não construiu absolutamente nada. E o que chama atenção, ficou quase 25 dias parado no sentido de não jogar desde a eliminação para o Ituano no Campeonato Paulista. O Corinthians teve 25 dias de preparação. Treinava basicamente meio período e folgava aos sábados e domingos. Foi um expediente bancário, digamos assim. Em 25 dias, esse time não mostrou nada, nenhuma evolução. E talvez a maior pergunta seja para o Fernando Lázaro: poupou por quê? Depois de quase 25 dias parado, um jogo há 6 dias atrás contra o Liverpool no Uruguai. Porque tem uma estreia contra o Cruzeiro domingo pelo Campeonato Brasileiro, não justifica. O Lázaro, ele está completamente perdido. E eu normalmente sou muito frio quando eu faço qualquer tipo de análise, porque eu acho que para analisar você tem que estar com a cabeça fria, né? Toda análise que você faz de cabeça quente, você acaba extrapolando ou analisando de forma muito mais com o coração do que com a razão, né? Mas eu acho que a paciência, não só do torcedor, como minha também, com relação ao Lázaro, ela acabou. Um treinador perdido, um treinador que não sabe o que faz com o elenco. E com todo respeito, não é só uma questão de um time envelhecido, um time que depende do Renato. Não é isso. Porque uma coisa é você não ter o melhor jogador. E aí a equipe não pode cair tanto de rendimento só pela falta do Renato Augusto. Não pode. E também não digo que é pela idade dos jogadores. Também acho que não. O Muriqui tem 36 anos, fez gols, deu assistência, tem 36 anos. Então, a questão não é só isso. Não é só isso. A gente vê vários jogadores acima dos 30, 32, 33 anos jogando muito, muito ainda. Mas no Corinthians, não. No Corinthians, a gente percebe uma equipe perdida, desorientada, sem comando, sem estrutura, completamente solta dentro de campo, mas solta não no sentido de produção, não no sentido de criação, solta no sentido de não ter comando. Visivelmente, o Fernando Lázaro não sabe o que está fazendo como comandante ali do Corinthians. Quando ele coloca o meio-campo com Maicon, Paulinho, Juliano e Adson para começar um jogo, você já não precisa nem ser um treinador, não precisa ser nenhum grande especialista em futebol. O Maicon tem sido o pior jogador do Corinthians nesses últimos, pelo menos, 5, 6 meses. Isso quando entra em campo. Maicon não produz nada. Maicon tá pesado, tá lento. Maicon joga hoje, joga não, ele entra em campo pelo nome que tem. O Paulinho ficou quase 9 meses recuperando de uma cirurgia. Não pode jogar quase 90 minutos ainda. E também não é mais a do Paulinho fazer o desarme. Não, Paulinho hoje é um jogador que chega à área. O que o Paulinho produziu ontem? O que o Maicon produziu ontem? O Juliano, que até vem fazendo algumas boas partidas, ontem só tocou de lado. Não fez nada, não criou uma jogada. E o Adson, eu evito até comentar que dá a impressão que eu pego no pé. Mas é um jogador, para mim, que também é outro que não serve para vestir a camisa do Corinthians.
Jogador que é uma enceradeira, pega na bola, gira, gira, gira e não faz mais nada. O Pedro fez uma estreia dentro do cenário que nós vimos. O Pedro fez uma boa estreia. Buscou, tentou, driblou, foi para cima, tentou uma jogada ou outra. Primeiro jogo, não dá para fazer nenhuma avaliação. Agora, outra pergunta. Por que o Barleta entrar faltando 15 minutos? Por que deixar o Paulinho jogando até os 40 do segundo tempo, Fernando Lázaro? O Corinthians poderia ter perdido de 4, de 5 para o Remo. E não estou exagerando aqui, não. Quem assistiu ao jogo, eu acho que concorda com o que eu estou falando. E os gols da equipe do Remo não foram gols. Não. Foram gols criados, jogadas trabalhadas, erros do Corinthians, bolas perdidas pelo Maicon, contra-ataque. E o Corinthians conseguiu sair no lucro lá de Belém. O Corinthians saiu no lucro. Pode reverter o placar? Pode. Tem condições para isso? Tem. Mas não dá para tomar só de exemplo o jogo do Atlético Goianiense o ano passado, quando o Corinthians perdeu lá em Goiânia e reverteu o placar aqui, goleando na Neoquímica. Nem sempre isso vai acontecer. Nem sempre o raio vai cair 2 vezes no mesmo lugar. Aliás, é raro quando isso acontece. A diretoria não se posiciona, não fala. O Lázaro, ele simplesmente isenta jogador de qualquer responsabilidade. Qualquer responsabilidade. Não, o time foi mal. Não, o time não é que o time foi mal, o time foi bem. Né? O time não foi bem, é diferente. Né? Para mim, não ir bem é diferente de estar mal. Muito diferente. Às vezes você não foi nem tão bem, mas produz alguma coisa. É preciso mudança. E mudança urgente no Corinthians. Mudança de comando, mudança de postura, porque é inaceitável o Corinthians mostrar o futebol que mostrou ontem contra uma equipe, com todo respeito ao Remo. Mas é um time de terceira divisão. O Corinthians conseguiu ser eliminado pelo Ituano. Conseguiu estrear contra o Remo, perdendo de 2-0. E tinha caixa para muito mais. Essa derrota, ela expõe problemas que todos nós já sabemos. Ela só torna mais evidente, mais clara. O Corinthians precisa de reforços. E o Duílio vem a público e fala: não, o time não precisa. O Alessandro vem a público e fala: o time é bom, não precisamos de reforços. Que futebol que eles estão enxergando? Qual Corinthians que eles estão enxergando? O que eles querem do Corinthians? E aí a gente dá toda a razão quando o torcedor fica na bronca, quando o torcedor cobra. Claro, sempre cobranças de forma sem violência, evidentemente, mas a direção do Corinthians, se tem um mínimo de comprometimento com esse clube, o mínimo, tem que tomar uma providência. Muda-se treinador, muda-se comissão técnica, isso é comum no futebol. É absolutamente comum. O que não pode é o Corinthians ser este saco de pancadas. O Corinthians não joga, não vence fora de casa numa Copa do Brasil, meus amigos, há 2 anos. São 7 jogos sem vencer na Copa do Brasil fora de casa. Uma zaga que é uma brincadeira. Bruno Mendes, que é 800 mil para jogar essa bolinha do tamanho de uma ervilha que ele está jogando. O Corinthians foi amplamente envolvido e dominado pelo Remo. E repito, 2-0 foi um belo placar para o Corinthians. Foi ótimo placar para o Corinthians. Porque o que jogou merecia ter tomado 4-5. E olha, o Remo não fez por detalhe, um capricho a mais na pontaria. E tinha feito. Depois do segundo gol do Remo, então, a porteira escancarou. Agora, o time volta, se reapresenta, treina amanhã, vai fazer aquela pressão pós-perda que só o Lázaro acha que isso funciona. Só isso.
no campo reduzido, é o único trabalho que o Fernando Lázaro faz no Corinthians. Pressão pós-perda com campo reduzido, que na prática você não vê nada. O Corinthians não tem uma jogada ensaiada. Agora, a culpa é só do Fernando Lázaro? Não. A culpa é de quem o colocou, a culpa ela também é dos jogadores que não têm o mínimo de entrega, o mínimo de respeito por essa camisa. Se for eliminado pelo Remo, dentro de casa, eu quero ver o Duílio sustentar o Lázaro. Eu acho que o prazo do Lázaro tem data marcada, daqui a 15 dias, no jogo de volta contra o Remo. Até lá, eu acho que ele se sustenta. Depois disso, se o Duílio mantiver o Lázaro no cargo e numa eventual eliminação para o Remo, aí, meus amigos, vamos colocar as nossas barbas de molho, porque a coisa vai ficar feia. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like. Muito obrigado pela sua companhia. A gente volta às 9 da noite para a gente conversar aqui na live. Tá bom? Excelente dia a todos. Muito obrigado. Tchau, tchau.